Santa e abençoada noite, queridos e amados combatentes. Que alegria nós estarmos aqui nessa noite, nessa live poderosa, maravilhosa, onde nós estamos vivenciando esse retiro quaresmal, onde Deus deseja fazer, onde Deus deseja falar aos nossos corações e remover grandes montanhas em nossas vidas. E eu já convido você para que possamos nessa noite meditar juntos no Evangelho, que foi o Evangelho da Santa Missa, nesse primeiro domingo do tempo da Quaresma. Está em Mateus, no capítulo 4, versículo do 1 ao 11. E eu convido você a deixar anotado aí no seu caderno espiritual esse Evangelho, para que durante essa semana você possa ir mergulhando nessa palavra de salvação, porque pode ter certeza que lendo 1, 2, 3 vezes durante a semana inteira, Deus vai te dar grandes lições através dessa palavra, que é palavra de salvação para nós. Então, hoje nós vamos fazer essa leitura, essa meditação juntos, e durante a semana você reserva um tempinho para que você possa vivenciar a palavra de Deus, para que você possa mergulhar nessa semana desse tempo da Quaresma. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: Está escrito: Não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. Repita essa frase comigo. Não porás à prova o Senhor teu Deus. Mais uma vez. Não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda para uma montanha muito alta. Mostrou-lhe outros reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se caíres de joelhos e me adorar. Jesus lhe disse: Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestará culto. Por fim, o diabo deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados combatentes, como é forte essa palavra de Deus em nossas vidas. Nós estamos vivenciando nesse tempo quaresmal a grande série É no Deserto que Nasce o Vencedor. E nas lives de meio-dia, na hora do combate, está sendo feita aquela meditação do povo de Deus que caminha pelo deserto para chegar à terra prometida. E quando nós falamos de Quaresma, nós sempre lembramos dessa travessia do povo de Deus que vai atravessar o deserto, como também nós lembramos de Jesus, que foi levado, como nós vimos aqui no Evangelho, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus precisou ir ao deserto para quê? Para se preparar. Se preparar para enfrentar a missão que ele precisou assumir a partir daquele momento. Queridos irmãos, todos nós somos fortalecidos pela graça de Deus, porque nós temos em nós o Espírito Santo. Jesus suportou tudo que ele precisou suportar no deserto pela graça de Deus. Porque mesmo sendo Deus, Jesus também tinha a natureza divina. Ele era 100% Deus e 100% homem. Na palavra Força e Coragem de hoje, você que não acompanhou ainda, faça esse compromisso de acompanhar. O fundador, ele nos mostra as práticas que nós precisamos colocar em nossa vida para que nós vivamos, que possamos vivenciar bem essa Quaresma. Quais são? São 3 práticas simples,
fáceis, para alguns impossíveis, mas não, com a graça de Deus nós conseguiremos vivenciar essas práticas, que é a esmola, a caridade, o jejum e a oração. É um tripé que vai nos sustentar nesse tempo quaresmal, nessa travessia do deserto que nós precisamos fazer. E a gente fala sempre em atravessar deserto, atravessar deserto. Cada um de nós temos um deserto específico em nossa vida. Nós temos 7 áreas da nossa vida que nós precisamos vencer, que nós precisamos atravessar, que nós precisamos crescer, que nós precisamos nos erguer. De uma forma particular, de uma forma pessoal. Que nós não venhamos pensar que atravessar o deserto é sair das nossas casas, ir para um lugar bem distante, um lugar onde eu não vou encontrar água com facilidade, onde eu não vou encontrar o alimento com facilidade, mas os desertos interiores que nós carregamos em nossa vida. E todos nós temos desertos que precisam ser superados, desertos que precisam ser vencidos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, nas 7 áreas que nós sempre falamos aqui dentro do nosso mover. Quando nós nos colocamos em prática a esmola, a caridade, essa prática, ela nos leva ao desapego de coisas materiais. Muitas vezes nós nos enchemos do supérfluo, nos apegamos a determinadas coisas que nós não precisamos. E tem alguém à nossa frente, tem alguém que convive conosco, que precisa daquilo que é supérfluo na nossa vida. O jejum é uma arma poderosa que nos ajuda a vencer a tentação, a vencer o prazer da carne. Lembra que nas tentações, a primeira tentação que o diabo fez a Jesus, qual foi? Pedir que ele transformasse pedras em pão. Para quê? Jesus estava sem comer há 40 dias. Satanás não tentou Jesus logo no início do primeiro dia, no 5º dia, na primeira semana. Não. Durante 40 dias Jesus não comeu, Jesus não bebeu. E ele veio tentar Jesus. Quanto mais nós vamos dando passos firmes para atravessar o deserto, mais a tentação ela vem ao nosso encontro. A oração nos ajuda a vencer o orgulho da nossa vida. Nós necessitamos da graça de Deus, nós necessitamos do nosso próximo, nós necessitamos nos colocar de prontidão em ordem de batalha. A quaresma, ela nos leva a trilhar um caminho de santidade. Quem quer santo aqui? Quem quer ser santo aqui, né? Diz aí, eu quero, levanta a mãozinha, coloca aí teu nome, eu fulano quero ser santo, eu quero ir para o céu, eu quero atravessar o deserto, eu quero chegar à terra prometida. Eu quero, você quer, nós queremos. E nós somos combatentes, nós estamos aqui para combater verdadeiramente pelo céu. Mas muitas vezes nós só queremos. Nós desejamos, mas nós não lutamos. Então, Deus nos dá essa graça de vivenciarmos esse tempo quaresmal justamente para que nós possamos nos despojar de nós mesmos, trilhando um caminho de santidade, um caminho que vai nos mostrar que eu preciso ter uma vida de santidade, que você precisa ter uma vida de santidade, que existem coisas em nossa vida que muitas vezes nós não enxergamos com o nosso olhar humano, mas quando eu me coloco diante de Deus, Deus me dá essa visão espiritual de coisas que existem na minha vida, na nossa vida, e que nos atrapalha a ter uma vida de santidade. E eu pergunto a você hoje, eu pergunto para mim, por que precisamos atravessar o deserto? Primeiramente, porque nós precisamos ir para o deserto. Precisamos ir e precisamos atravessar. Não basta simplesmente ir e chegar ao deserto. Até porque nem todos que chegaram no deserto também chegaram à terra prometida. Chegar no deserto é o primeiro passo. Agora, atravessar o deserto é o desafio. Que somente os combatentes fortes e corajosos que não desistem nunca conseguem alcançar essa vitória. Queridos irmãos, o deserto é o lugar onde onde você podemos escutar a voz de Deus.
Preciso viver um deserto interior na minha vida, jogar fora coisas que estão me preenchendo, que está roubando a voz de Deus, que quer gritar dentro de mim. Então, ir ao deserto é me colocar na presença de Deus para escutar a voz de Deus. Como vou combater sem escutar a voz do comandante? Por isso, para trilhar esse caminho de santidade, eu preciso parar e escutar a voz daquele que é o santo dos santos. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, Deus fala. Deus fala conosco a todo instante, mas nós não escutamos a voz do Senhor. Por isso, nós precisamos parar. Como buscar o caminho de santidade sem escutar a voz de Deus? Por isso, Deus nos chama ao deserto. Deus nos chama a nos colocar na presença dEle. E durante essa quaresma inteira, nós vamos estar com as nossas vigílias, com as nossas noites de adoração profética, nos colocando diante de Jesus. Como buscar essa santidade sem escutar a voz de Deus. Por isso, a importância do jejum na nossa vida. O vazio, a oração, o jejum, a palavra jejum significa vazio. Eu esvaziar-me de algo material e me preencher do algo espiritual. Onde eu possa vivenciar essa intimidade profunda com o Senhor. Se prepara. Se você decidiu atravessar o deserto, se prepara, que você vai ser tentado. Se até Jesus foi tentado, quanto mais eu, quanto mais você. Mas não tenha medo não. Coragem. Sabe por quê? Você não está sozinho nessa travessia. Eu não estou sozinha. Coragem, combatente. Você não está só. E como nós rezávamos na live das 12 horas hoje, eu necessito da graça de Deus. Para atravessar o deserto da minha vida, eu necessito da graça de Deus. Coloca agora aqui nos comentários. Eu, Rosilene, necessito da graça de Deus. Para atravessar o deserto, eu, coloca seu nome, necessito da graça de Deus. E com coragem vamos firme, porque é no deserto que nasce o vencedor.